Atos 7, versículo de número 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, ó Filho do homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Senhor, meu Deus e meu Pai, que seja o Senhor nessa noite ministrar e entregar esta palavra à tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Graças e glórias a Deus. Amada igreja, aqui Deus nos fala através dessa palavra sobre um homem chamado Saulo, e também fala de um rapaz chamado Estevão. São duas figuras que estão aqui, principalmente nesses versículos que nós acabamos de ler. Estevão foi levantado por Deus para servir a toda a igreja, a servir aquele povo que estava indo ao encontro dos apóstolos, que ali buscavam os milagres, as bênçãos, e os apóstolos viam que eles já não conseguiam mais estar servindo ao povo e ao mesmo tempo ministrando a palavra de Deus. Então eles disseram: é melhor que nós venhamos levantar outros homens honrados para ajudar a servir o povo. E Estevão era um destes homens. E naquela época, como hoje, a igreja era perseguida, mas naquele momento era muito mais ainda, porque era a implantação da igreja de Cristo. Naquele momento estava se implantando o ministério do Senhor Jesus. Então as pessoas não queriam que acreditassem que Jesus Cristo já tinha vindo, já tinha acontecido a promessa, porque eu não sei se você sabe, os judeus esperam até hoje a vinda ainda do Cristo, a vinda do Filho de Deus. Mas aquele povo ali não aceitava o trabalho dos apóstolos, o trabalho dos obreiros. Então houve uma perseguição e Estevão foi condenado. Ele foi condenado à morte. E qual foi a condenação que fizeram a ele? Ser apedrejado. Então o que eles fizeram? Lançaram Estevão e apedrejaram ele. Apedrejaram até sua morte. E mesmo no momento de morte que ele sofria, ele pediu que o Senhor Jesus não colocasse aquele pecado sobre aqueles que estavam fazendo mal a ele, aqueles que estavam matando ele. Estevão disse: Senhor, não imputes a ele esse pecado. E Saulo estava ali, e Saulo viu tudo o que acontecia e consentiu com tudo. Ele aceitou tudo. Para que nós venhamos saber quem é Saulo. Saulo veio a ser Paulo de Tarso. Paulo, o grande apóstolo Paulo, era um perseguidor da igreja. E de perseguidor, ele passou a ser um dos homens mais obedientes a Jesus Cristo. Um homem que teve realmente a visão, um encontro com Jesus Cristo. E realmente ele seguiu a orientação de Deus, se converteu depois e usou da sabedoria que ele tinha aqui nessa terra, mais a sabedoria de Deus e a unção do Espírito Santo, e ele veio ser um homem agraciado e abençoado. O que Deus quer nos falar hoje, com esta palavra, é se nós temos realmente esta fé que Estevão teve. Se realmente nós que dizemos que é Jesus Cristo, nós estamos prontos a ser colocado no madeiro, ou a ser colocado no matadouro, e mesmo no momento da luta, da tribulação, nós temos coragem de dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, de dizer realmente Jesus está na minha vida. Será que você, no momento, se você estivesse na situação de Estevão, numa situação de morte, te apedrejando, te humilhando, será que você realmente ia aceitar Jesus? Você ia continuar com Jesus na tua vida, ou você negaria Jesus? Será que nós teríamos a coragem daquele homem?
Aquele homem abandonou todo o ouro e toda a prata para servir a Jesus Cristo. Porque eu não sei se você sabe, mas os apóstolos não tinham bens. Os obreiros que serviam a Deus naquela época, a Jesus, não tinham bens. Eles abriam mão de todos os bens que eles tinham, viviam juntos para servir a Deus. Aqui nós estamos falando daqueles que serviam como obreiros, amém? Era diferente. Para eles a riqueza não importava, e eles realmente não negavam a Jesus Cristo. Mas e nós, no momento que uma dor vem nas nossas costas, no momento em que nós sentimos uma enfermidade na nossa vida, nós já vamos logo blasfemando contra Deus e dizendo: Deus não existe na minha vida. No momento em que nós passamos por uma luta grande no casamento, com os filhos, nós já vamos logo culpando a Deus por aquele problema que nós estamos vivendo. Mas o Senhor Deus nos diz através da palavra dele, igreja, que quando nós estamos aprendendo, enquanto nós em alguns momentos somos reprovados por Deus, é porque Deus está nos ensinando como Pai. A palavra de Deus nos diz que Deus realmente, Ele nos trata como filhos. E Ele diz: qual é o pai que ama seu filho, que não vai realmente educar, que não vai realmente chamar atenção? Somente aquele que não é filho. Aí até o apóstolo fala que esse então é considerado bastardo, porque realmente aquele que é considerado filho, o pai se preocupa. Agora eu pergunto para você: você se preocupa com a educação do teu vizinho, do filho do teu vizinho? Você se preocupa com a educação do filho da tua vizinha? Ou você se preocupa mais com a educação do seu filho e da sua filha? Assim é Deus. Deus está preocupado com a educação nossa, em nós realmente estar com Ele, na presença dEle, estar cheio do Espírito Santo. Então Deus nessa noite, Ele não quer que nós colocamos uma tristeza porque Estevão foi apedrejado. Não, Estevão foi apedrejado, mas Estevão foi direto aos braços de Jesus. Estevão foi direto aos braços de Deus. Realmente Estevão recebeu do poder e da graça de Deus. Ele recebeu a salvação. Mas Deus nessa noite, Ele está querendo que nós venhamos tomar uma atitude, amada igreja, e aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Que nós venhamos colocar Jesus na nossa vida como Senhor e como Deus realmente que está disposto a mudar a nossa casa, a mudar a nossa família, a mudar os nossos filhos. Um Deus que está tremendamente preocupado em salvar toda a história da nossa vida, porque Deus olha para o problema que está no casamento, com os filhos, e Deus fica triste. Deus fica triste em ver que o casamento não vai adiante, que os filhos não estão se dando bem, que os filhos não estão respeitando os pais. Realmente Deus fica preocupado com essa situação, e Deus vê que há uma necessidade de nós mudarmos a nossa vida e não olharmos mais para o problema, e sim olharmos para o Deus que nós temos. Porque o que nós fazemos em muitos momentos é olhar o tamanho do nosso problema. Nós olhamos e dizemos assim: para esta pessoa não tem mais jeito, para este meu marido já não tem mais jeito, para minha esposa então piorou, os meus filhos nem Jesus Cristo mais pode, a minha vida financeira já não tem mais rumo, já não tem mais saída, é só dívida, é só desgraça, eu já estou acostumado a viver na miséria. Tanto quanto que a pessoa já não acredita mais que o poder de Deus pode entrar dentro da vida dela e ela ser abençoada. Sabe o que falta dentro do coração do crente, igreja? Do coração daquele que quer ser vencedor? É a humildade. A humildade que vem do Senhor Jesus. Não a humildade falsa. Não aquela humildade que a pessoa diz: irmão, eu te amo, eu te adoro, ó paz do Senhor, Deus te abençoe. Não, Deus quer realmente que a pessoa ame o seu próximo, que ela realmente venha conquistar em Deus com uma humildade de coração, uma humildade que vem dos céus, aquela humildade em que a pessoa ama o rico, ama o pobre, ela realmente adora a Deus se ela tem ou se ela não tem, porque a palavra de Deus diz: aproveita viver no momento em que você tem do melhor dessa terra, aproveita viver da prosperidade que Deus te dá, porque também existe o dia da adversidade, e Deus permite que a luta haja na nossa vida, para que nós não venhamos saber o dia exato ou a forma exata do trabalhar de Deus. Nós sabemos que Deus trabalha